Olá, gente, boa noite. Como vão vocês? Oi, Letícia. Oi, Magali. Oi, Jô. Já chegaram? Sandra, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Ângela, Silvana, Stephanie, que bom. Oi. Oi, Lília Mendes, ótimo. Priscila, boa noite. Que bom, gente, que bom ter vocês aqui. Hoje, então, a nossa convidada será a Carmelinda, ela é uma especialista nessa área do autismo. É muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Espero que a gente consiga passar um pouquinho dos nossos conhecimentos para vocês, né? A gente vai se apresentar. Estou esperando ver a Carmelita chegar. Ângela, muito boa noite. Que bom ter todos vocês aqui, viu? Espero que seja útil. Caso vocês precisarem de fazer alguma pergunta e der tempo, a gente vai fazendo essas perguntas aí, vocês podem mandar, tá? Vamos tirar um tempinho para isso. Que bom. Olá, Pamela também já está aí, Sandra, pedagoga também, a Cláudia, olá. Carmelita já está aí. Então, já vamos agora iniciar, né? Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui. Carmelinda, pede uma solicitação aí para que eu possa te aceitar aqui. Que bom, gente, que vocês chegaram. Vocês estão me escutando bem? Até esqueci de perguntar. Vocês me dão um ok? Se não estiver escutando também, tá bacana? Ótimo, obrigada, Cláudia. Então vamos fazer aqui, a Carmelinda vai entrar e a gente vai iniciar, né? Bom, obrigada pelo ok aí. Maria de Paz, minha mãe tá aí também. Que bom, bom ter vocês aqui. Ótimo. Obrigada, Bárbara também está aí, muito obrigada. Ótimo, todo mundo, que bom. Bom, ela vai entrar aí com a gente vai acompanhar um pouquinho aí. Vocês têm muito interesse sobre essa questão do autismo? De interesse? O que vocês acham interessante? O que vocês não acham? Letícia, a família toda. Isso aí. Estamos todos juntos. A Jô Ah, entrou. Oi, até que família! enfim! Aê! Bem, Olá! A internet de aldeia é muito ruim, custei a conseguir. Ó, espero que não trave, viu, Raquel? Se travar, a gente vai ter que aí ficar nessa dificuldade, tá bom? não, sem problema. Vamos desenvolvendo conforme der, Tá, né? tá, Pessoal, então você já fica com tempo. Aqui também, é. se a minha travar, dá pra gente volta, a gente dá de um jeito. Deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente boa aí entendida do assunto assistindo a gente. Podemos fazer feio Que não, tá coisa bom? boa! De jeito nenhum. Espero que não. Que bom. Ótimo. Bom, então você já chegou aqui, né? A gente vai desenvolver, essa é a Carmelinda. Me fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Se apresente aí para o pessoal que não te conhece. Tá dando para me ouvir direitinho, tá bom o áudio? Para mim tá ótimo. Ah, então tá bem. Sou Carmelinda, né? Sou psicopedagoga. Antes de tudo, sou mãe, professora, pedagoga, Uhum. psicopedagoga. Também agora me formei em coach e fiz um curso de coach mentoring. Estou terminando o Master Coach. Tenho um pouquinho de conhecimento de constelação familiar, mas ainda me falta muito, né? E isso tudo para tentar ajudar as pessoas, que é o que eu mais quero, né?
é acolher essas crianças que precisam tanto de ajuda, mas também os seus familiares, que eu acho que nesse momento está precisando mais de ajuda do que muitas crianças, sabe? Aqui em Portugal, as crianças são atendidas na escola, então, bem ou mal, algum atendimento eles têm, né? Mas as famílias estão muito desacolhidas. E o desejo é de acolher essas famílias e poder ajudar no que for possível. E você, Raquel? Quais as suas habilitações? Conta aí também. Vamos lá, ótimo. Bom, então eu trabalho aqui na região do Belo Horizonte, na região do Barreiro, né? Eu sou psicóloga aqui, faço atendimentos clínicos. A minha área foi percorrida um pouco nas áreas hospitalares, no Mário Pena, no Luxemburgo. Também passei um pouquinho para a área do RH, mas hoje eu estou com a clínica, né? Faço atendimento aqui particular e também através de um projeto ProSami. E esse projeto ProSami é que ele atende, abarca essas pessoas de baixa renda, né? Que não tem essa condição propriamente dito, do valor em si, mas que também não pode ficar sem esse cuidado, né? Então é preciso a gente desenvolver e se unir um pouquinho mais para isso, né? E hoje eu faço também, hoje eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço algumas partes envolvendo de ultrapassar mesmo esses conhecimentos aí, não deixar ele só para quem nos procura, mas para quem tem interesse e às vezes não tem essa perspectiva de entrar na psicoterapia, né, entrar em tratamento, mas gostaria de saber, então tem esse canal lá no YouTube, que é Psicologia, aliás, Psicóloga Raquel M. Reis, que ele fica acessado para qualquer um, tá disponível lá. Hoje eu estou no processo até das fases do luto, sabe, Carmelita? A gente está falando um pouquinho sobre ele no YouTube. E aqui também no Instagram, nas lives, né? Onde que essa pandemia me deu esse pontapé, que essa atividade já vem se prolongando, tem um ano na minha cabeça, mas no meio da confusão toda não deu. E agora, no meio de outra confusão, a gente consegue fazer. Pois é. Né? Você já está boa nisso. A minha é a primeira experiência. Então, as borboletas aqui no estômago estão, ó. Mas vamos com calma que a gente dá conta. E vou te contar uma. Nunca vai desaparecer essas borboletas. Não, achei que ia melhorar. Raquel, eu não falei a minha experiência profissional, né? Eu trabalhei por 18 anos numa escola e eu falo que eu tive a melhor escola que alguém podia estudar sobre autismo e a melhor universidade, que é a melhor escola, melhores professores que eu tive foram os meus alunos. E a melhor universidade é a sala de aula. Então, isso me deu uma bagagem que não é qualquer um que tem, né? Eu tive ali no tete-a-tete com os meninos 200 dias letivos. E quando começava o ano, e que a gente olhava ali para a carinha, que tem várias professoras aqui assistindo a gente, elas sabem o que é isso, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse menino esse ano? E quando chega no final do ano, que a gente conseguiu mais do que até às vezes a gente esperava daquela criança, né? E saber que a gente aprendeu mais com ele, que a gente ensinou muito também, mas que a gente aprendeu demais, valia todo o esforço, né? Valia tudo que a gente tinha passado, mas que no princípio do ano dava um frio, assim, e aí? É meu, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como é que vai fazer? E aí a gente dava conta. Só que eu sou de um tempo de professora, Raquel, que não existia internet, nem Google, né? Então, na hora que esses meninos apareciam na minha sala, eu falei, e aí? Onde é que eu vou achar instrumento para eu ajudar essa criança, né? Então, era aquele tempo de ficar na biblioteca, de ter aquele tanto de livro e você ler e sair com quase nada de informação. Então, hoje é muito fácil entrar no Google e saber, né? Mas a primeira vez que eu ouvi falar de autismo, eu tinha uns 16, 17 anos. Acho que eu te contei isso, né? Que o Mani me deu um livro lá do Círculo do Livro, falando sobre o DIBS.
E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar. E aí, desde então, vamos procurar, vamos saber mais um pouquinho. E só que não era fácil como é agora. Agora, Uhum. aí, estamos aqui falando, né? E cada um pode, se eu conseguir contribuir com alguma informação que alguém não tem, né? Eu já estou muito feliz. Porque hoje, qualquer coisa que você quer saber, você acessa a internet e você sabe. Mas eu não sou desse tempo, né, Raquel? Foi mais difícil para eu aprender aqui o que eu vou dividir com vocês hoje. Não foi muito fácil, não. Né? E Então, é você acha que já podemos começar aí com bate-bola? Você perguntou se eu estava preparada. Eu te falei, preparada nunca, mas pronta agora, não isso é? aí. E é uma das melhores respostas que a gente tem, né? Não Mas é é? muito bonito quando você fala da sua história, né? Você traz a sua história, essa paixão aí que nasce aí na sua adolescência, né? E que vem aí ao longo dos anos, você faz disso de uma profissão, de conhecimento, e entusiasmo, né? Você fala com muito entusiasmo sobre isso. Você olha, isso é minha paixão, ponto final, É, né? é isso mesmo. Que Ótimo. bom que você sentiu isso daí. Gente, que isso. Camila, e é bom você trazer isso, tá? Gente, então, o Hum, objetivo também Quando dessa eu live estava. a gente pode Desculpa, falar. quando eu estava lá na escola e os pais iam visitar a escola, porque além de professora, eu fiquei um tempo na coordenação também. Eu fui coordenadora. E os pais iam visitar a escola e eles falavam assim: Nossa, mas você gosta muito do que você faz, né? E eu pensei: E ainda tenho salário? Ainda recebo para isso? Você acredita? É, Não é e assim? é isso. O gostoso é isso, né? É trazer o trabalho como algo que a gente não é só objetivo num salário, mas sim algo que seja prazeroso para nós, né? Por exemplo, você faz o que você gosta, eu faço o que eu gosto, eu amo fazer o que eu gosto, né? Uhum, A profissão é aquela que você abraça de um jeito que você fala, pronto, é isso que eu quero, minha vida, é né? isso. E É. tem essa paixão. Bom, e ainda, olha, gente, vocês estão vendo aí a Carmine, então, ela tem toda a prática, um pouco teórica, um pouco, não bastante da teoria e bastante da prática, né? É as duas fases que se encontram, porque às vezes a gente Na fica verdade, implicado muito na questão. na Pode verdade, foi falar. a desejo da prática que me levou à teoria, né, Raquel? Meu foi o inverso, né? A necessidade de saber o que eu ia fazer que me levou à teoria, né? É. E que muitas vezes acontece, né? Que a gente não aprende Sim, tudo na faculdade também, não, né? Vamos começar a quebrando alguns tabus. isso mesmo. Bom, então a gente vai iniciar, já iniciamos, né? Mas vou falar um pouquinho também dessas lives que está acontecendo, gente. É toda terça-feira. Essa da Carmelita às 19 horas, mas as outras vão ser às 20 e 30 horas. A psicologia informa de forma informal, né? Então vocês vão ver aqui um bate-papo, uma conversa, às vezes uma brincadeira, né? E é isso, a gente levando as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade aí, esses saberes da nossa mente, do nosso corpo que acaba influenciando, né? Não somos divididos, mas é preciso dividir para se compreender um todo, né? Vamos lá, então, lá, Camille? Vamos lá? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o autismo. Afinal de contas, o que é o autismo? Como que surgiu? O que é isso? Quais são como que se identifica esse autismo? Quem tem? E aí o que Então, traz muito nossa, alguns. então vamos por partes, Raquel. Peraí, calma. Bom, Vamos por partes. Então, vamos lá. Ó, a primeira vez que se ouviu falar de autismo foi o Leo Kanner, que ele publicou um artigo onde ele fez um estudo com 12 crianças. E isso foi em 1943. Foi a primeira vez que foi publicado um artigo sobre autismo. Ao mesmo, esse Léo, ele não sabia por que acontecia o autismo, então ele levantou uma hipótese que é um mito até hoje, que é muito difícil. Eu fico imaginando uma mãe quando recebia esse diagnóstico, que vinha junto, que era porque a mãe era uma mãe geladeira.
E aí, por ela ter faltado com carinho, por ela ter faltado com amor ao bebê, né, ele nasceu com autismo. Então, imagina, você recebia um diagnóstico e ainda ganhava um carimbo a mais, porque mãe, desde que recebe o atestado, estou grávida, já vem um carimbinho, eu sou culpada. Esse vinha um carimbo do tamanho da folha, né? O culpada ocupava a folha inteira. Então a mãe tinha que carregar isso. Mesmo a mãe, quando ele ia fazer as entrevistas, a mãe sabia falar muito bem do filho, ele ainda achou que era isso, que era a falta do afeto, sabe? E, ao mesmo tempo, um ano depois, em 1944, o Hans Asperger, o Asperger, cada um fala de um jeito, eu falo Asperger, ele também publicou um artigo com o trabalho dele. Só que como ele foi publicado todo em alemão, demorou mais tempo, porque o Leo Kanner também era alemão, né? Mas ele morava nos Estados Unidos e publicou em inglês. E o Asperger, ele publicou todo em alemão, então demorou mais para as pessoas terem acesso a essas informações. A diferença de um com o outro é que o Kanner, ele teve as crianças com mais comprometimento. E o Asperger, as crianças que ele estudou tinham menos comprometimento. Então, no final, tinham as mesmas, era bem próximo um do outro. A diferença era o comprometimento entre as crianças que foram estudadas. E aí, então, em 1943, 1944, o autismo só foi aparecer no DSM-3. Então, muito tempo depois, né? Depois do DSM-3 ainda não tinha, fazia parte ainda das esquizofrenias. No DSM-4 é que apareceu o autismo clássico e Asperger era separado, tinha autismo clássico e Asperger, mais síndrome de Rett, né? E aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, o governo, se tinha Asperger, não cobria tratamento. Se tinha autismo clássico, cobria o tratamento. Aí no DSM-5, né? Será que todo mundo sabe o que é o DSM, Raquel? Que é o Manual Diagnóstico, né? A gente vai falando os termos e não sabe se é o manual diagnóstico que os médicos usam para fazer a avaliação, né, de todos os transtornos, de todas as síndromes, né? E aí, no DSM-5, virou TEA, englobou tudo e passou a ser transtorno do espectro do autismo, porque ele englobou todos o Asperger e o autismo numa coisa só. Então, o Asperger não tem mais, no DSM, né? Agora é TEA. Só que como a gente sabe que o transtorno tem 3 níveis, que é nível 1, nível 2 e nível 3, ou leve, moderado, a gente sabe que o Asperger, mesmo a gente não sabendo, não sendo usado mais, mesmo ele não tendo mais no DSM, as pessoas ainda falam muito, sabe? Assim, mas meu filho tem Asperger. Parece que os doídos falar assim, meu filho tem Asperger do que meu filho tem. Tá tranquilo aí, Raquel? Tá travando? Tá, para Tá mim travando? tá. Pessoal, tá tranquilo para vocês aí? Tá travando um pouquinho, mas a gente tá conseguindo É? seguir. É porque eu vi que você Tá dando travou para um pouquinho aqui entender. para mim. Então tá bom. É, Ó, estão falando que sem comentários a conexão fica melhor. O que você acha? sem comentários? É, Será? ó, tá todo mundo Deixa falando eu... que tá Agora, travando. entendi. O problema agora é tirar os comentários. Aqui, desativar. Vamos ver. E melhor. Pessoal, então estou sem comentário, não estou vendo comentários de vocês. Vamos Eu esperar um também pouquinho não. para ver se isso dá certo. Então tá. Então, beleza. Então, vamos Então, lá. se travar, Raquel, você faz para mim que tá travado e aí eu vejo como é que a gente faz. Faz um sinal aí.
Tá bom. Aí eu vou tá bom? informando, então, se tá resolvendo ou não. Porque aí, se não tá resolvendo, a gente volta com os comentários, tá bem? Então tá bem. Então vamos lá. Vamos. Aí já falei um pouquinho, né? Que é dividido em três níveis: leve, moderado e severo. O Asperger está lá no leve, bem na pontinha, sabe? Se a gente fizer um gráfico assim, lá na pontinha do leve tá o Asperger. E por que que é dividido em três níveis, Raquel? Por que que é leve, moderado e severo? É o quanto a criança vai precisar de apoio e de intervenção, sabe? Uhum. O Asperger, ele é tão leve, ele é tão na pontinha do leve, que às vezes passa despercebido. E a criança vai passando lá pelos 6, 7, 8 anos, é que a família vê que tem alguma coisa estranha, porque as crianças são meio esquisitas, né? Elas são meio estranhas. Então, eles veem que tem alguma coisa que não está muito boa, né? Não tá muito bem, e aí vão procurar Uhum. por ajuda. Então, os Asperger podem passar despercebido, porque na primeira infância, é porque a linguagem está bem desenvolvida, não tem dificuldade na escola, né? Aí depois é que vão ver que a coisa não está fluindo, que tem alguma coisa travada. E aí eles vão procurar ajuda, a criança tem Asperger, apesar de não Carolina, existir mais. isso. Mas só interromper um pouquinho. Eu acho que não sei se todo mundo sabe o que é a primeira infância. O que que seria essa primeira infância aí? Então, uma mãe aqui que até me pediu para o que é esperado, sabe? Para uma criança até 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então, o que é um desenvolvimento de uma criança típica até 1 ano e meio, né? Se se a criança, eu fiz até uma colinha para eu não esquecer de nada, né? Tá aqui a minha cola, mas se a criança não desenvolver até 1 ano e meio essas habilidades, tem atraso, tem alguma coisa de errado, sabe? Então precisa Uhum. de procurar por ajuda, né? E todo tempo é muito importante, sabe, Raquel? Porque até os 3 anos Uhum. de idade a gente pode reverter muita coisa do quadro. E depois dos 3 anos, a gente vai ter que lutar mais para poder reverter, né? Até os 3, a criança tem. O cérebro da criança é muito maleável. Então, tudo aquilo que você ensina é mais fácil para ele aprender, né? Depois ele vai ficando mais difícil. Não que não vá aprender, Sim. mas vai demorar mais um pouquinho, né? Então, peraí, ó. E aí, A primeira coisa, lembrando também, pode, pode falar. pode. Lembrando também, né, Camila, que até essa fase aí de 1 ano, o diagnóstico normalmente a gente consegue dar a partir dessa fase de 2 anos, né? De 2 a 3 anos já se consegue ter mais ou menos uma suposição de um diagnóstico aí, Sim. desse autismo. É, até os 3, mas a partir de 1 ano e 8 meses já tem muito médico fazendo diagnóstico, sabe, Raquel? Principalmente para não perder esse tempo, sabe? Uhum. De 2 aos 3 anos. Eu também queria falar o seguinte, que tem crianças que nascem autistas, né? Uhum. Então, logo lá na primeira amamentação, a criança não consegue ter aquele vínculo com a mãe, daquele olhar, né, na hora de amamentar. Quando elas crescem um pouquinho, que começam os balbucios, né? A gente começa a conversar com a criança e ela vai respondendo, blu, 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 e não tem nada, mas tem aquele balbucio. As crianças que têm uma hipótese de autismo, ela não balbucia, aí Uhum. ela vai ficando mais Lem- paradinha. Na hora de trocar a fralda, a gente brinca muito com as crianças, né? Por exemplo, joga a toalhinha no rosto dela, oh, esconde, esconde, ó, tutu. Ela tira e ri, acha graça, né? E as crianças que têm a hipótese do autismo, elas não interagem nesse momento, sabe? Não adianta. Aí, o que que Uhum. acontece, Raquel? A criança que mais precisa desse estímulo, a mãe, a família para de fazer, porque ela acha que a criança não está ligando, sabe? Aí ela para.
de fazer a intervenção, né, a brincadeira, porque ela acha que a criança não gosta, ou não tá se importando, sabe? E quando mais precisava fazer, né? Então, É um processo de estímulo e também até numa questão da fala, né? Quando você fala do balbucio, é aquela palavra bah, tentar repetir, a repetição da é, fala que o adulto está falando, né? Ou também da mas criança. é antes disso, Raquel. É Antes disso lá aí. bem pequenininho mesmo, sabe? Eu lembro da minha mãe conversando com os meus filhos, sabe? Ah, vovó, filhinho da vovó. E eles, como se eles estivessem respondendo, mas é um balbucio sem sentido, não tem sentido nenhum. É porque é a interação, né? É antes desse balbucio com sentido. Perfeito. É lá Ok. bem pequenininho, é bem no bebezinho mesmo. Então, Então, acho que ó, ficou claro a questão do balbucio, né? oi? Acho que agora ficou claro sobre a questão do balbuciar, né, da É, infância. isso. Fiquei. É porque mais tarde ele precisa balbuciar com sentido. Por exemplo, ele mamamã, aí às vezes já está até chamando a mãe, né? Depois, papapi, ele vai misturar a gente fala balbucio repetido, né? Ele fala a mesma sílaba várias vezes, mas aí já é pedindo socorro para a mãe, já é querendo a mãe, né? Mas esse balbucio antes, lá no princípiozinho mesmo, lá nos 4 meses, 3 meses de vida, tá bom? Então vamos lá. Ó, antes essa primeira infância, tinha algumas outras coisas. É porque você me fez tanta pergunta, eu pulei alguma, Raquel? Vamos lá, então, tá bem. Olha, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que ela pede assim, o que causa o autismo? A gente já entendeu que, olha, existe um estudo, existia-se um estudo de que a mãe, a gestação dessa mãe e esse não querer esse filho era condenativo, né? Se condenava a mãe pela rejeição na gravidez, então o menino virava autivo. Hoje a gente sabe que isso não é uma Graças a linha de Deus. pensamento boa. Isso. Ai, É. não, Então, exatamente. isso virou um mito, tá? O Uhum. mito da mãe geladeira. Graças a Deus, as mães não têm que carregar isso mais, não. Já É, teve muitos estudos depois disso para tirar isso de vez. sim. Depois teve outro mito, Raquel, que é a da vacina tríplice, né? O médico Andrei, eu não sei falar, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele fez um estudo lá com 12 crianças e disse que depois da vacina tríplice, as crianças apareceram com autismo. E aí eles fizeram vários estudos e viram que era mentira, que ele forjou essa pesquisa dele, sabe? E com isso, muitas famílias deixaram de vacinar as crianças. Isso foi muito sério, né? Porque essa teoria dele fez com que muita gente deixasse de vacinar os filhos. E depois eles viram que não era, que foi forjado, né? Que ele não tinha base para isso. Ele acabou perdendo o certificado dele de médico. Em 2010, ele perdeu ele não podia mais ser clinicar, né? Ele não podia mais ser médico por causa dessa teoria que ele fez, que era forjada, que não era verdadeira. Então, dois mitos aí, que é o da vacina, que é muito importante de falar, né? E o da mãe. Mas eu te perguntei, não foi dessa pergunta, é porque lá, quando eu falei assim, como é que o autismo começou, você me fez tanta pergunta, eu falei, espera aí, vamos devagar, senão eu não consigo responder. Eu pulei alguma lá na primeira. Não, não. Eu acho que também tem algumas perguntas aqui que conforme a gente for caminhando com a live, você vai conseguir responder elas, tá? Tá, Você então me tá falou um bem. pouquinho do surgimento, da primeira, e aí são as fases, né? Vamos tentar concluir então as fases, que é a primeira fase, a segunda, a terceira, né? Tá. Os níveis aí. Então, ó, Você falou. até 1 ano e meio, Raquel, a criança tem que atender quando ela é chamada pelo nome, sabe? Uhum. Se ela é chamada e não tem problema auditivo, ela está escutando direitinho, tem que saber por que ela não atende, certo? Sim.
Outra coisa, além de ser chamada pelo nome, ela tem que cumprir uma indicação. Por exemplo, se eu mostro para ela no livrinho, olha aqui esse carrinho azul, ela tem que olhar para o livro e procurar o carrinho azul. Se eu estou falando que olha aqui o carrinho azul e ela está olhando para todos os lugares, menos para o carrinho azul, ela já tem que reconhecer, sabe? Olha onde que o carrinho está indo, vai entrar no túnel. Ela já tem que ter capacidade para acompanhar isso daí, certo? Uhum. Além da indicação no livro, a gente fala assim, a gente faz muito isso com criança, né? Olha o passarinho, o avião. Ela tem que acompanhar onde você está apontando. Se ela não acompanhar, também tem alguma coisa errada. Ok? Ela tem que receber quando a gente interage, quando eu falei lá de brincar de esconde-esconde, né? De brincar de formiguinha, sabe? Vou pegar você. Então, ela tem que ter aquela reação, ela tem que reagir àquela brincadeira. Se ela fica indiferente, alguma coisa também de estranho está acontecendo. Certo? Comunicação expressiva. A primeira da formiguinha é receptiva, né? Ela está recebendo. Agora, a comunicação expressiva. A Malu mandou um beijo aqui, eu perdi um fio da meada, Babi. Sua culpa. Ótimo. Não é? Ótimo. E aí, agora é o que ela vai expressar. Por exemplo, ela precisa expressar o que ela quer. Né? Então, ou ela aponta, ou ela pede para a mãe o que ela quer. A criança que tem alguma característica de autismo, ela não aponta, Raquel. Ela dá um jeito de conseguir o que ela quer, sabe? Ela puxa a cadeira, ela puxa a caixa e ela sobe, ela escala, sabe? Para tentar conseguir o que ela quer. Ou, se não, ela pega pelo braço, pela mão da mãe, pelo braço, e faz a mãe pegar para ela o que ela quer. Ela usa os pais, né, como ferramenta para ela, sabe? Ao invés dela dela ir atrás do que, né? Ou ela tenta resolver sozinha, ou ela faz alguém de ferramenta. É o problema na comunicação, tá vendo? Ela tem muita dificuldade em interagir, então ela tenta resolver sozinha. O que acontece? Que quando ela... Raquel, você importa de tirar? Eu tô querendo falar com as pessoas. Vamos tirar de novo os comentários. Para eu não... Olha aqui, eu assisti uma palestra do professor Fernando Capovilla. E ele é uma sumidade, sabe? E ele falou o seguinte, que ele estava lá junto com um monte de professor, com um monte de gente que ele tinha muita afinidade, e aí que ele perdeu todinho lá na hora da palestra. Ele deixou o papel cair, ele fez uma maior confusão. Se ele, que é uma sumidade, aconteceu isso, imagina eu, Raquel, não dá conta de ver essas pessoas lindas aqui. Pode fazer o que quiser. Tá todo mundo entrando, todo mundo mandando coraçõezinhos, e aí eu perco. Se o professor Fernando Capovilla não deu conta, eu vou dar? Não é? Eu acho que ele disse. Legal. Pois é. Quando a gente está envolvido com a afetividade, tudo complica, tá vendo? Tudo muda, verdade. Então, aí eu estava falando da comunicação expressiva, né? Ela já precisa comunicar o que ela quer, ou por linguagem verbal ou não verbal. Mas ela já precisa apontar, dizer o que quer, ou tentar balbuciar alguma coisa, sabe? Urso, querendo pegar um urso que está em cima, alguma coisa já tem que sair até 1 ano e meio. E aí, essa linguagem, Raquel, só para as mães, para as famílias terem uma ideia, olha, com 1 ano, a criança tem que falar 5 palavras inteligíveis.
a família tem que entender o que ela quer. Pelo menos 5. De 1 ano a 1 ano e meio, ela já tem que falar de 180 a 200 palavras inteligíveis. A família, ela já tem que ter um vocabulário de 180 a 200. Então, de 1 ano a 1 ano e meio, olha o salto que ela já deu, né? Com 2 anos, ela tem que falar mais de 250 palavras e já tem que fazer frases com 2 palavras. Eu quero, me dá, né? Com 3 anos, já tem que fazer uma frase com 3 palavras e eles já começam a perguntar. As meninas com 4, elas já têm uma linguagem bem próxima ao de adulto. E os meninos com 4 anos e meio. Então, olha só que tem criança com 4 anos com uma linguagem muito atrasada. Já era para falar como um adulto, né? Então, 1 ano e meio não fala nada, 2 anos ainda não fala nada, vamos procurar ajuda, vamos pecar pelo excesso, sabe? Vamos procurar algum especialista aí, porque não que seja autismo, né? Mas já está tendo atraso na linguagem. E o atraso na linguagem é uma luz vermelha para um monte de dificuldade, um monte de transtorno. Então, alguma coisa está acontecendo, sabe? E as crianças autistas, elas têm dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Então, elas não apontam, elas não acompanham o olhar, né? Igual, ó, o balbucio que eu te falei, né? Até os 6 meses é aquele balbucio sem sentido. A partir de 1 ano e meio, né? De 9 meses a 1 ano e meio, tem que ter sentido, tem que ter um porquê. Até 1 ano e meio, eles têm que gostar de pelo menos de 5 a 10 brincadeiras, sabe? Por exemplo, o pai chega e joga para cima. Então, ele já tem que gostar do pai jogar para cima, já tem que pedir. Então, na hora que o pai chega, ela já se oferece para o pai jogar ela para cima. A mãe brinca de cavalinho, põe na perna e vai brincar de cavalinho. Ela já tem que sentar e pedir para a mãe para brincar de cavalinho. Se eles não têm essa reação, se não tem pelo menos de 5 a 10 brincadeiras preferidas, alguma coisa tá errada também. Responder às saudações. Isso é muito importante, sabe, Raquel? Por exemplo, as crianças pequenininhas, elas aprendem a dar tchau, a mandar beijo, a bater palma. As crianças que têm característica de autismo, elas têm muita dificuldade nisso. Elas não aprendem nem dar tchau, nem mandar beijo, né? E isso é um pré-requisito muito importante, Raquel, para depois o trabalho com essas crianças, sabe? Porque o trabalho com o ABA, que é o trabalho que mais conceituado aí para trabalhar com o autismo, né? Ele é por imitação, né? Então, as crianças precisam aprender a imitar até para depois conseguir fazer o trabalho do ABA, que é por imitação, sabe? O contato visual precisa de ter pelo menos de 3 a 5 segundos de contato. Eles têm muita dificuldade nesse contato, eles olham a gente fala de esguio, né? Olha e tem dificuldade do tete a tete, de conversar olho no olho. O olhar é lateralizado, sabe?